eu lembro quando eu era adolescente e tal, eu cresci nesse ambiente de Assembleia de Deus, tal, um mundo mais pentecostal, e uma coisa que se fala muito, que é maravilhoso, Espírito Santo, né? Espírito Santo, Espírito Santo. E eu lembro, cara, de jovenzinho, assim, bem adolescente, eu tinha medo desse negócio do Espírito Santo. Eu tinha medo. Eu falei, não, eu não vou buscar o Espírito Santo, não. Porque eu ficava assim, se eu buscar, é certeza que ele vai me mandar na África, ele vai me mandar em algum lugar. Era uma época até que se falava muito da África, assim, né? Não, certeza que se eu buscar ele vai mandar. Mas qual que era a minha cabeça? Ele vai pegar e vai me falar e eu vou ter que ir contra a minha vontade e vou ter que ficar triste o resto da vida lá na África. Sofrendo. E aí que eu fui entender que não. Quando ele vem e fala pra você, eu quero você na África, você não quer estar em outro lugar. Já era. verdade. Já era. A primeira coisa que ele muda é o seu coração. Você vai acordar pensando em África, pesquisando África, vendo documentário de África, até que te dá a oportunidade de ir pra África. E você vai amarradaço fazer aquilo, porque ele vai, né? Vai ser sacrifício, você pode morrer por isso, mas ele primeiro muda o nosso coração, né? Cara, isso é muito legal, isso é muito impactante, né? Nesse sentido de a gente enxergar um problema e saber que Deus pode nos usar para trazer uma solução. Sim. Porque nós estamos falando de um problema de nações, né? Estamos falando de um problema de uma nação. É uma nação que não está conseguindo cuidar de seus habitantes e que outra nação vai ajudar. E é muito doido, porque a gente olha para uma notícia como essa, então todo mundo viu essas notícias do que aconteceu no Afeganistão, aquelas filmagens, né, aqueles vídeos que viralizaram. Criança passando na cerca. Sim. Aquele do rapaz no avião, né, pendurado. E todo mundo olhou aquilo e talvez os mais, eu vou usar crentes, né? Foram lá e falaram, cara, não precisa orar por eles. E foram para as reuniões, colocaram nas pautas de orações, oraram em casa, tal. E porque passa pela nossa cabeça, o que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer com algo que está acontecendo lá no Afeganistão, né? O que eu posso fazer? E eu acho que o seu testemunho é tipo, cara, se Deus quiser, a gente pode fazer alguma coisa. E eu acho que duas coisas que ela falou que é central. Primeiro, Deus deu uma visão pra ela. Então, tô te dando uma responsabilidade. E segundo, é que as coisas chegaram até ela. Sim. Então, a graça de Deus foi trazendo. A providência divina foi aproximando você de pessoas, de coisas que... E é isso, né? mais. Eu vou falar sim, né? Sim, Senhor. Está disponível. Tô aqui, me dá esse problema aí, né? Vou dizer sim para esse problema, que podia ser 2 famílias, entendeu? E hoje são 199, mas começa com 2, começa com uma, né? É sim, e aí começa a vir, né? Porque até um amigo lá, o Rafael Conrado, lá de Kansas, ele falava uma frase, né? God's will, God's bill, né? É vontade de Deus, a conta é de Deus, né? Sim. Ele que vai pagar a conta, porque é um projeto dele, né? Pra mim, eu sempre tive muito, assim, claro isso na minha cabeça, assim. De que Deus tem um chamado pra minha vida e de que Ele vai me capacitar e vai abrir as portas pra isso. Então, assim, eu nunca falei, nossa, agora eu vou criar uma ONG, ser presidente de uma ONG, não. Meu sonho. Não, mas assim, Deus foi me revelando e eu sempre tive assim, e até se você me perguntar, tá bom, mas como que você vai estar daqui 1 ano? Você quer continuar a Panagá? Panagá vai acabar? Você vai ampliar seu trabalho? Não sei, entendeu? O que Deus me mandar fazer, eu vou fazer, entendeu? Se for pra fechar tudo e começar a, né, que nem a gente agora tem a congregação lá em Jundiaí, a ajudar lá, eu vou fazer, entendeu? E assim, realmente assim, tá disposta pra aquilo que Deus tem pra mim. Porque se Deus tem uma ONG ajudando afegãos, vai ser o melhor. Mas se Deus tem pra eu ajudar na minha congregação, ajudar os meus pais a pastorear lá, vai ser o que vai ser melhor pra mim também, entendeu? Muito bom. Então, é isso. E é muito doido aquela passagem que Jesus envia, né, os discípulos. E ele dá uma orientação muito estranha, que é, não leva, né, capa extra, não leva comida, né, não leva bolsa, tal. E aí você vai chegar numa cidade, não fica escolhendo qual casa você vai... E eu vejo que é muito isso que você tá falando. Porque é tipo assim, você vai pra cidade... E você vai lá na praça da cidade. De repente, Deus vai abrir a porta e você falar com alguém. Essa pessoa vai falar, pô, vamos lá em casa. Sim. Aí chegar na casa dele, o pai dele tá doente. Aí você ora pelo pai dele, o pai dele é curado. Aí você, não, fica aqui. Aí eu fico. Por quê? Porque Deus quer aquela família que depois vai te levar aqui. E muitas vezes a gente vai com o plano montado. Muita gente fala assim, não, nos próximos 10 anos estarei na Panagá e tal. E aí, no meio do caminho, Deus queria fazer um outro negócio, que os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso.
E a gente já falou, não, meu Deus, eu fiz cronograma. É. Vem mexer no meu cronograma. E pra mim, eu sou bem assim. Eu gosto de ter o meu planejamento, meu cronograma. Deus foi me ensinando. Assim, ele já me falou eu não vou te revelar como vai estar daqui a 5 anos. Não, eu vou te mostrando aos poucos. E acho que, assim, pela minha personalidade, é pra eu aprender a confiar nele. Porque se eu tivesse tudo pronto, assim, na minha frente, eu falar, tá bom, Deus, muito obrigado por ter me revelado, mas agora eu vou fazer. Daqui pra frente é comigo. E não, é totalmente dependendo de Deus hoje, assim. E é difícil pra mim, porque eu gosto... É mesmo? Sua personalidade é mais... Sim. Eu gosto de ter metódico. Eu te entendo. Então, é complicado. Eu também sou assim. Mas tenho aprendido. Ainda, às vezes eu tenho que reaprender. Muitas vezes, né? Sim. Qual que é a frase do Marco Teles? Deus não me respeita. Deus não me respeita. Eu planejo e Deus não me respeita. Que bom, né? Mas assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente voltar para Panagá. O que você acha que seus pais fizeram, ou, sei lá, também um pouco do ambiente que você viveu, que contribuiu para você fazer isso? Tipo, cara, eu vou assumir responsabilidades e não tá só atrás dos seus direitos, mas mais até das suas responsabilidades. Eu sou muito grata pelos meus pais, muito assim, porque eles... A mãe da Sofia tá aqui. Minha mãe tá Ali, aqui. ó. Não, mas eu sou muito grata porque eles tiveram muita fé. E assim, sempre foi muito claro que eles não têm fé em mim. Ou confiam em deixaram mim. claro nisso. Mas eles têm muita fé no que Deus me fala, sabe? Muito Assim, bom. e assim, aí parece que eles realmente assim... Não, a Sofia tem 13 anos, mas ela ouve a Deus, né? E assim... Tô entendendo. Do tipo assim... Se não é Deus, então vamos orar junto pra Deus revelar pra gente, né? Porque se for de Deus, ele vai falar com todo mundo. E eles sempre fizeram assim, não, se Deus falou, então a gente vai caminhar nisso, entendeu? Não, nunca duvidaram disso, assim. E isso me passa muita confiança. Sempre me passou muita confiança. Incrível. Porque eu falo assim, mãe... Coisa simples, tipo... 13 anos de idade. Mãe, eu quero muito trabalhar. Deus me falou, eu entendo que eu tenho uma coisa no meu coração com essa questão de combate ao tráfico de pessoas. Ela falou, sério? Então vamos assistir essa série que fala sobre isso. Vamos assistir esse documentário. Já leu esse livro? Ela fica pesquisando e me fala, olha, eu achei tal livro que conta um testemunho, uma experiência. Você não quer ler? Sabe, assim, de me incentivar, assim. E me ajudar a confiar e ter, assim, certeza. Se Deus falou, ele vai fazer cumprir, entendeu? E daí eles foram me ajudando a assim, realmente... Deus fala, ele vai fazer, entendeu? Deus é um Deus de promessa, assim. Se ele tem uma promessa na sua vida, ele vai cumprir. Entendi. Então, foi muito um ensinar você a ter fé. Sim. Né? Ensinar você a ter fé e ouvir a voz de Deus. Sim. Cara, isso é incrível, né? Eu tava fazendo uma terapia com um psicólogo e ele falou assim que o trabalho dos pais é apresentar o filho pro filho, né? Tipo assim, então às vezes a gente fica com uma coisa pré-moldada, falando assim, não, eu quero muito que meu filho seja, ou eu quero muito que minha filha seja tal, a Luísa vai ser. Não, você ficar ali olhando e captando quem que é essa pessoa, E assim que Deus te mostrar, te revelar, se apresentar a Sofia pra Sofia, né? Se apresentar a Luísa pra Luísa, falar, cara, Deus tá te dando isso, Deus tá te formando isso. E às vezes não vai ser o que a gente queria, ou a gente sonhou, ou a gente projetou, né? Porque a gente fica colocando coisa nossa nos filhos, né? Mas isso é muito impactante. É a gente olhar... Porque é muito comum a gente olhar pra alguém de 13 anos falando alguma coisa e falar, essa criançada, né? Não, ou então falar assim, filho, vai dar certo, espera aí e tal. Agora a mãe dela chegou, lê, assiste isso aqui, veja isso aqui e tal. Sim. Isso é muito louco, a semente. E uma outra coisa que me impacta na sua história, né, e honrando também os seus pais, é que é um grande desafio, que é até contra a natureza, assim, é que a gente tem uma tendência à proteção, né? E quando você vem com um assunto como esse, né? Sim. Deus tá me falando de me envolver com tráfico humano, é tipo assim, sério. Imagina as pessoas mais perigosas do planeta, quem tá liderando essa parada, né? Os traficantes de droga ali do Rio ficando no chinelo, você pensar na galera traficando pessoas. gente, órgão né, e o tráfico sexual no planeta. Então, a tendência é, não, filho, não envolve com isso aí não, pelo amor de Deus, filho, vamos, né, abrir uma agência de publicidade, um escritório de advocacia, uma construtora. Com causa trabalhista. Com os idosos, vou trabalhar com coisas mais tranquilas. E aí você fala, não, vou trabalhar com isso aqui. A gente tem uma tendência que é boa, entre aspas, né, de vamos proteger, né? Mas a gente fala, não, Deus, faz o que você quiser com os meus filhos. Sim. O meu irmão agora, ele tá na fase de
terceiro ano. Então, teoricamente, ele teria que ir pra faculdade ano que vem. E ele tem um coração super missionário. E ele gosta dessas coisas assim, quero me envolver com eu quero me envolver com comunidades, assim, no Brasil, né? Então, ele gosta muito disso, assim, do povo brasileiro. Ele quer ir lá pro meio do mato, ele é bem assim. E eu achei muito legal os meus pais, porque eles falaram assim... Meu pai, ele gostaria... Ele falou, eu gostaria que você fizesse uma faculdade. Mas vamos orar e ver o que Deus tem pra você. Porque o que Deus tem pra você é muito melhor do que eu quero. E daí, eles começaram a orar sobre isso. Eu acho que ano que vem ele vai fazer missões, o ano que vem. E no outro ano, ver se Deus tem pra ele, não tem. Então, eu acho muito legal, assim. Às vezes, eles não... Até às vezes, tipo assim... eles têm uma visão, eles têm uma vontade, assim, com uma coisa boa, né? Uma intenção boa. Sim. E muitas vezes é o que Deus tem, entendeu? Mas eles se colocam nesse lugar de, não, vamos ouvir o que Deus tem juntos e assim, sabe? E acho que ensina a gente a ouvir a Deus também, né? Sim. Então, bom. é muito... E uma outra coisa também que eu percebo, eu conversando com muitas pessoas, como a Sofia, assim, eu percebo é que se você tem um ambiente seguro, né? Com pai, mãe ali e tal, e esse ambiente, a igreja, conhecendo Jesus, vai nos dando um ambiente seguro que a gente não precisa entrar num modo sobrevivência, né? E aí você pode entrar nesse modo propósito. Jesus até falou, né? Não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir. E aí busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, todo mundo está preocupado que vai comer o que vai vestir, ele não tem energia para falar, não, deixa eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, criar esse ambiente para os nossos filhos, de tipo assim, cara, você tem segurança, seja você. Nós estamos aqui na retaguarda. Deu errado, nós estamos aqui, né? Então, eu percebo muito isso. E aí, uma vez até a Luísa, né? Eu contei que a Luísa estava na escola e aí a carteira dela, tipo, de manhã tinha um grupo e à tarde os mais novos, né? Então, a carteira toda riscada de... canivete, né? Canivete é estilete, né? Assim e tal, com caneta, o pessoal vai estragando, né? Os mais velhos. E aí ela falou, tá tudo estragado as carteiras da escola e tal, né? E ela estuda numa escola particular. Então, qual é a minha primeira coisa na cabeça? Fala, reclama lá, manda eles comprar outra, paga uma caro. E ela falou, então, pai, eu tô pensando num projeto, né? E aí ela veio com um cartaz que ela fez... E tipo, era, como é que é? Projeto Carteiras Novinhas, sei lá. E aí, para arrecadar, para trocar as carteiras da escola. E eu percebi isso. Falei, cara, que louco. Alguém não tá num modo sobrevivência, ela entra num modo propósito, né? Ela quer criar projetos, ela quer... E isso é maravilhoso. Eu vou incentivar mais ela.